Vamos começar com a nossa sessão. Bem-vindos ao terceiro dia da reunião anual de 2021 da Saúde Planetária, co-sediada pela Universidade de São Paulo e Aliança da Saúde Planetária. Eu sou Antônio Saraiva, da Universidade de São Paulo. É um prazer tê-los aqui conosco na nossa quarta reunião anual. É a primeira reunião virtual, juntamente com o festival. Estamos muito animados. Há mais de 4.800 pessoas inscritas na conferência, de 128 países. De verdade, um evento planetário. Na segunda-feira, tivemos um começo extraordinário na nossa reunião anual. Começamos com o tema dos valores fundamentais para a saúde planetária. Foi um dia de reflexões profundas para explorar, reconhecer os valores que nós precisamos atingir para promover a grande transição. Todos os dias nessa conferência a gente vai discutir esse assunto e depois dela também. Ontem a gente se concentrou no tema de conhecimento para a saúde planetária, com o objetivo de promover diálogo sobre como fomentar as questões da saúde planetária e o seu conteúdo na pesquisa global, nas instituições educacionais e também nas organizações financiadoras. Os diálogos, conversas de ontem se concentraram em mudanças estruturais que precisam ser feitas na pesquisa, na educação e nas organizações financiadoras. Incrivelmente, o que aprendemos é que essas mudanças estão sendo seriamente discutidas com ações concretas nessas instituições. Aprendemos a respeito de exemplos fantásticos da saúde planetária sendo inserida, não apenas em departamentos educacionais, mas também em estruturas operacionais de todas as instituições educacionais. Ouvimos a reafirmação de que as agências financiadoras estão dedicadas para abordar os grandes desafios de nossa época. Sinceramente, estão interessadas em colaborar entre si e com parceiros também. Também ouvimos dizer aí a ênfase de traduzir o conhecimento em ação, engajando-se com os legisladores para garantir que possamos criar uma mudança de grande escala em vários níveis, local, regional, internacional. Também houve uma entrevista animada discutindo como a educação, cursos, materiais da saúde planetária estão ganhando atenção no mundo inteiro, estão sendo desenvolvidos para todos, não apenas os alunos dessa área, mas para todas as disciplinas, em todos os patamares de educação e também para o público em geral. As nossas discussões, olha, é impossível capturar tudo em palavras. Felizmente, todas as sessões foram gravadas, estarão disponibilizadas para você aqui nessa plataforma e no canal do YouTube da PHA, em português, inglês, espanhol, francês e mandarim também, nos 5 idiomas. As conversas oferecem um pano de fundo excelente para as discussões de hoje sobre como as economias baseadas na saúde planetária vão florescer no século XXI. Antes de concluir, gostaria de falar sobre 2 lançamentos de programa da PHA e alguns itens aqui de organização. A associação individual para a nossa aliança está aberta. Todas as pessoas que têm mais de 13 anos já estão convidados para se unir, se afiliar. Nós temos a comunidade de associados online na plataforma de rede Hilo. Lá na plataforma de rede Hilo, você pode se afiliar. Há vários hubs regionais da PHA, há várias comunidades da Aliança Comunitária da Saúde Planetária. Você entra lá e, por favor, se associe. Você encontra o Hilo no hall principal do evento. Também temos o stand da Declaração de São Paulo. Essa declaração será o primeiro documento de seu tipo para a comunidade de saúde planetária, para planejar que ações são necessárias para atingir essa grande transição. A contribuição será uma chamada para ação para a comunidade global. Você pode se unir a essa consulta online ah, no Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas, indo ao estande da Declaração de São Paulo, que fica lá no hall principal também.
Há vários parceiros na área de exposição comercial e eles têm informações e ofertas excelentes. Somos gratos por toda a sua contribuição e colaboração. Finalmente, vocês têm que dar uma olhadinha aí nos side events, no festival, que acontecem antes e depois das sessões principais. Temos também os Lightning Talks. Há mais de 70 grupos do mundo inteiro que contribuíram com seu tempo, com seu esforço, para se engajar em conversas a respeito da saúde planetária. Então, unam-se a eles. Agora é um prazer apresentar o primeiro painel do dia, que se chama Novos Negócios para uma Nova Sociedade. Gostaria de rapidamente apresentar o moderador, que é o John Fullerton. O John Fullerton é um economista que não é convencional. Ele é um investidor, escritor e alguns dizem que ele é filósofo também. Ele é o fundador do Instituto Capital Institute. Ele já escreveu a respeito do capitalismo, padrões e princípios universais vão moldar a nova economia, um livro de 2015. E Finanças para o Mundo em Degeneração, que foi publicado em 2019. Depois de uma carreira de 30 anos lá em Wall Street, na Bolsa, ele era diretor do que ele chama, o JP Morgan antigo, o John ouviu a sua voz interna. E em 2001, ele saiu com novos planos e muitas perguntas na cabeça, que se cristalizaram na criação do Capital Institute no ano de 2010. O instituto é dedicado para a imaginação da economia audaciosa, em linha com princípios dos sistemas vivos, com as sabedorias que superaram aí o teste do tempo. O John é o presidente, fundador, membro e conselheiro de várias iniciativas de sustentabilidade. Dou as boas-vindas então ao John. Obrigado, Antônio. É muito bom estar com todos vocês aqui hoje. Nós temos um painel extraordinário para discutir a questão dos negócios nessa nova economia. E eu digo isso com toda a minha sinceridade e respeito a todos aqui. Todo mundo sempre diz isso, eu sei, mas eu estava lendo a biografia de todos vocês, panelistas, e a gente acaba percebendo que os organizadores da saúde planetária montaram um grupo extraordinário de pessoas. É um privilégio aqui facilitar a conversa entre vocês. Primeiro, rapidamente, eu vou apresentar todos para vocês. Acho que está todo mundo na tela, penso eu. Nós temos a Silvia Lagnado, da Natura. Não apenas ela lidera o pilar e as iniciativas de sustentabilidade na Natura, ela teve experiência na Unilever, é uma empresa que está envolvida na sustentabilidade também no McDonald's. Ela tem ampla experiência, portanto, ao que eu chamo de negócios principais para que eles possam funcionar para o planeta e para a sociedade. Eu tenho o Tom Zaki, que é o fundador e CEO da TerraCycle. TerraCycle oferece solução de ponta para o movimento de reciclagem, ganhou milhares de prêmios. O Tom também escreveu 4 livros enquanto ele não estava ocupado, incluindo A Revolução numa Garrafa, Revolution in a Bottle. E ele vai falar sobre todo o mercado de reciclagem, a economia circular também. Bruce Friedrich, que está aqui, do Good Food Institute, ele tem muita paixão no seu trabalho, lidando com o desafio de proteínas alternativas para reduzir o impacto das carnes no planeta. E ele tem um TED Talk que já foi visto 2 milhões de vezes. Então, dá uma olhadinha quando terminarmos a sessão. E, finalmente, mas também bastante importante, e eu vou tentar falar o seu nome, Akot Vorakhom. Ela é da Tailândia. E a Kot é uma arquiteta de paisagismo e ela trabalha nessa intersecção do ambiente construído e a economia humana, nessa intersecção. Ela ganhou vários prêmios, incluindo prêmios da Time Magazine, as estrelas ascendentes da Time Magazine, as 15 mulheres que mudam o mundo da Time Magazine, e tenho certeza que tem outros tantos prêmios que eu nem sei. Teremos uma excelente conversa, portanto, e o meu papel aqui vai ser
estabelecer o contexto rapidamente para todos vocês e depois teremos apresentações rápidas de cada um dos panelistas e eu espero que depois a gente tenha uma discussão bastante robusta e teremos tempo para perguntas no final, se eu conseguir manter a gente no horário. Vamos lá, eu vou agora compartilhar a tela, essa é a minha tarefa. Eu preparei alguns slides aqui para vocês, só para desencadear aí, acender a sua imaginação. Conseguem ver minha tela? Pergunta o professor Fullerton. Acho que ainda não. Desculpem, acho que descobri como fazer agora. Funcionou? Sim, agora conseguimos ver o seu desktop. Agora, espero que consigam ver o slide. Olha só. O tópico: novas empresas, novos negócios para uma nova sociedade, uma sociedade regeneradora. Gostaria de colocar aqui um contexto. Vejamos onde estamos nesse momento. Temos a mudança climática que está no centro, na mente de todos nós. Um lembrete aqui para vocês sobre como os sistemas respondem à pressão. E a pressão incluindo aqui o aquecimento. Pensem aqui sobre a água. A água se transforma do estado sólido, aí ela se aquece suficientemente para virar um líquido, fica no estado líquido em grandes faixas de temperatura, até que atinge um outro estado, ela começa a entrar em ebulição e aí se transforma num gás. Os cientistas chamam isso de transição em fases. Nós estamos enfrentando o risco de ter uma transição baseada em fases na economia humana. Olha só o próximo slide. Estamos enfrentando, então, esse risco de passar por fases na economia humana, na sociedade humana, se a gente não conseguir manter a temperatura da Terra dentro desse limite que a gente viu no Holoceno durante esse período. 1,5 grau de aquecimento, esse é o limite máximo que a gente pode atingir. Ou seja, estamos vivendo um momento memorável na nossa história. Estamos vivendo, então, essa era, estamos passando da era moderna, que durou mais de 400 anos, e entrando em outra era, que alguns chamam de era integral. É um momento muito estimulante, mas é um momento também cheio de perigos, né, se a gente não acertar. Como uma pessoa da área de finanças, eu reduzi a causa raiz desse problema ao nosso sistema econômico. Há outras causas raízes, por exemplo, a nossa separação de nós mesmos, o nosso distanciamento do planeta, mas eu acredito que é o nosso sistema econômico, e mais especificamente a finança que orienta isso. Se a gente organizar as economias em torno das finanças, como o propulsor da eficiência, o propulsor do valor, as coisas vão funcionar bem. A gente acha isso. Tem uma longa história para explicar isso, mas eu sugiro que a gente inverta isso. A gente tem que reimaginar a nossa economia como se ela estivesse introduzida na biosfera, e ela está. E as finanças é que vão servir à economia, aprimorar a sociedade e aprimorarmos o planeta. Escrevi um artigo que se chama Capitalismo Regenerador, como reverter os princípios e padrões universais que vão moldar a nossa nova economia. Está lá na internet à disposição. Resumindo, eu acredito que nós buscamos encontrar o nosso caminho de uma sociedade degeneradora, mecanística, migrando para todo um sistema, um design regenerador baseado em sistema que envolve o pensamento holístico. E o nosso trabalho nas empresas nos traz da esquerda para a direita. Não há empresa que eu conheça que esteja lá do lado direito, no extremo. É uma jornada, não é só um destino, né? Não é algo em que a gente vai atingir a vitória plena.
É um processo, na verdade, é um processo dos sistemas vivos que os tornam sustentáveis ao longo de um longo período. Não é um objetivo único, é um processo que define a vida nesse planeta e eu acredito que precisa definir o design das economias. No artigo eu falo sobre 8 princípios, que eu não vou abordar aqui, mas a ideia é que cada empresa, cada economia local é única, mas todas precisam seguir os princípios dos sistemas vivos. Os sistemas estão em linha com as tradições e sabedorias que a gente optou por esquecer, não é? E eu não sou o primeiro a considerar essa ideia. A natureza é um sistema autorregenerador eficiente. Se a gente descobrir as leis que governam esse sistema e pudermos viver de maneira sinérgica, nós teremos sucesso para a humanidade. Não fui eu que disse, é uma citação, mas nós temos que estar alinhados com os sistemas vivos, senão o experimento humano, a experiência humana sofrerá disrupção. Então, com isso, eu gostaria de começar com os panelistas e sua participação. Então, cada um dessas pessoas está fazendo seu trabalho no mundo real, todos nós aprendendo junto como implementar essas ideias na prática, e mesmo se as pessoas não estejam seguindo não conheçam o livro do capitalismo regenerativo, eu tenho certeza que isso está dentro do sistema que elas propõem. Então, vamos começar com Tom. A economia circular está muito na nossa mente. No início dessa jornada regenerativa, precisamos reduzir a nossa pegada no planeta, e a melhor maneira de fazer isso é através do metabolismo inteligente dos materiais que usamos. Então, vou passar a palavra para você para descrever o trabalho incrível que você está fazendo no TerraCycle. Muito obrigada. Eu queria compartilhar um pouco, uma imagem também, porque o trabalho que a gente está fazendo também tem um componente visual muito importante. Então, me dá apenas um minutinho aqui para eu mostrar o que fazemos e me confirme se vocês veem, talvez vocês estejam vendo aí o slide. Então, rapidamente, TerraCycle é uma empresa de gestão de resíduos baseada numa missão, a redução de resíduos. Operamos em 22 países no mundo, Índia, Tailândia, é uma organização sem fins lucrativos, nos outros países é uma organização baseada em missão. Nos focamos na economia física circular, de coisas que não sejam dispostas de uma forma que não possa ser reciclada. Isso começa com o pensamento de sistemas lineares, onde o produto e a embalagem não possa ser reciclado, temos que aprender como fazer, e a lição é como fazer algo. Por que fazer uma coisa que não é reciclável? A boa notícia é que, tecnicamente, praticamente tudo pode ser reciclado. O que torna a coisa não reciclável, e se não é lucrativo economicamente em termos desse exercício. Então, o que nos faz pensar que, por exemplo, um shampoo, uma garrafa de shampoo, um vidro de shampoo é altamente reciclado. Mas, claro, que custa muito coletar isso, e talvez não valha a pena. Então, equipes como, por exemplo, Body Shop, onde agora nós estamos trabalhando com eles em vários países, coletando as embalagens para reciclar, mas temos também reciclagem de fraldas, através de mega plataformas, em sistemas aqui no Reino Unido, por exemplo, é muito grande já a reciclagem. E aí nós temos a primeira curva, da curva de reciclagem. A segunda pergunta é como ajudamos as empresas a integrar-se nesse ciclo, na economia baseada em reciclagem. Aí nosso foco é que muitas empresas estão comprometidas em usar conteúdos que possam ser reciclados, mas conteúdos virgens. E aqui a maior parte do conteúdo que é utilizado tem que ser, na realidade, já reciclado. Então, como começar a limpar as cadeias de suprimento que estão devastando o nosso planeta e estão devastando nossos rios, nossos oceanos, nossas comunidades aborígenes e as cidades? Ao alavancar a narrativa de que os sistemas podem ser limpos, produzindo embalagem, como podemos ver aqui, até, por exemplo,
O resíduo aqui que vemos no topo do Everest, de garrafas de oxigênio, tudo isso tem que ser pensado. Em conclusão, a economia circular baseada em reciclagem pode ir além, ou seja, como alterar, então, para uma economia circular com um círculo menor, baseado no reuso. Isso é uma plataforma que lançamos há 2 anos e meio atrás, chamada Loop, que trabalha com organizações, ao invés de embalagens que vão ser descartadas, e uma embalagem que vai ser reutilizada, como, por exemplo, esse embalagem de detergente, de sorvete, usa, então, recipientes que vão ser completamente reciclados no momento, num modelo de do leiteiro, que vinha e trazia a garrafa e que você já preenchia de novo, retornando, então, na frente da loja, onde, então, o fabricante a recolhe, limpa e preenche de novo com o produto. Então, o TerraCycle se foca nessa jornada de sistemas circulares com marcas como Natura e outras em grande colaboração, varejistas, que vão tornar isso uma realidade. Concluindo, então, depois de tudo isso, a resposta, na realidade, não é essa. A resposta para a sustentabilidade intrínseca não é a economia circular. A economia circular é honrar as moléculas que não sejam descartadas. Na realidade, a resposta para tudo isso é modular o nosso apetite por consumo. Eu acho que isso é algo que todos precisamos refletir, porque na realidade as negócios e as empresas podem se tornar mais circulares e vão fazer, mas nós temos que comprar menos para trazer tudo isso para um equilíbrio fundamental. Então, isso é um pouquinho do que nós pensamos. Lindeton, eu aprecio muito a sua a sua destruição dessa esperança falsa da bala de prata. A bala de prata é não compre, não compre, isso é a solução para a sustentabilidade. Eu diria, não compre a bala de prata. E comprar diferente é melhor do que comprar como você está fazendo agora, mas a solução é não comprar. Então, agora vamos passar a palavra para Cott. No impacto igualmente importante, se não mais, para o planeta, é todo o ambiente construído, como escolhemos viver, as nossas comunidades, prédios, infraestrutura verde. Então, vamos abordar esse desafio através do seu ponto de vista. E aí, vamos a partir daí. Cota, você está mutada. Obrigada, John. Vou compartilhar minha tela. Vocês estão vendo, certo? Eu sou arquiteta paisagista da Tailândia. Na realidade, antes da eleição americana, eu fui convidada pelo meu governo para apresentar meus pensamentos numa colaboração econômica que vai para a região da Ásia-Pacífico. Falamos muito sobre PIB, mas isso é algo que precisamos repensar. Temos que ir além do PIB. Falamos de mudanças, como podemos continuar como humanidade a prosperar? Bom, e o que nós falávamos nas nossas reuniões, nossa, se o Trump for reeleito, a mudança climática não poderá ser interrompida. Isso é muito triste. Nós temos que repensar nossas economias em termos de como a base do nosso mundo. Essa nossa terra, aqui, em geral, era uma terra que era ocupada por florestas, e aqui às vezes a gente põe fogo nesse tipo de floresta e aí queimamos muito carbono e não temos como reciclar, mas pensamos na terra, né? Às vezes achamos que essa é uma terra morta.
Essa é uma cidade, isso acontece em muitas cidades, em deltas de rios, incluindo Bangkok, partes de Nova York, Tóquio, Nova Orleans e vários outros lugares. E isso destrói a nossa natureza. Essa aqui são os limites da cidade. E não temos mais mangue, porque nós simplesmente temos as fazendas de camarão aqui, onde nós... E as pessoas, pensando sobre água, há tantos problemas de enchentes, e as pessoas simplesmente acham que construir uma represa é a solução. Isso aqui é o que vemos na Tailândia, em algumas províncias. E aí nós temos a questão das secas, das enchentes, da poluição, e pensamos no que vamos comer, mas na realidade o lixo que vocês não conseguem lidar, vocês mandam para a Tailândia, e vocês exportam o lixo com o qual não podem viver. Isso é muito errado. Na realidade, nós temos aqui a questão do Covid. Não sabemos ainda quando teremos a vacina, então você se adapta ou morre. Na realidade, aqui em Bangkok, na realidade, esse não é apenas um parque, mas como repensar a forma como vamos usar a infraestrutura construída para promover a mudança, confrontando, então, tantas enchentes nesse parque. Aqui é um parque que absorve água da chuva e ajuda a cidade a controlar inundações, criando espaços públicos, mas também pensando na saúde pública. Nós temos que pensar como todo esses terras de deltas de rios podem ser tratadas. Então, a terra, na realidade, se é toda coberta de concreto, não permite absorção. Então, aqui nós estamos criando uma via para a água entrar nos canais que nós temos. Então, aqui nós temos o nosso parque, e outra questão são alimentos. Na Tailândia, provavelmente nós temos o problema de alimentação durante a pandemia, mas esse projeto é o maior projeto de telhado verde. Pensamos em todo o estado que temos na cidade, essa outra forma de reciclar o espaço. Quando criamos em ilhas de calor, nós, em uma grande cidade, temos que pensar como o espaço pode resolver nossos problemas. Isso aqui é uma grande, na realidade, fazenda urbana, pensando, então, como os agricultores lidam, então, com o fluxo da água. Nessa água, nessa região do país, nós temos muitas tempestades, temos um alto índice pluviométrico, então a arquitetura ajuda a absorver toda essa água, e isso é uma questão também para os residentes, porque não usar o espaço de seus telhados? Podemos transformar isso num lugar de agricultura. Então, aqui temos também uma questão de importação de muitos pesticidas dos Estados Unidos. Então, toda essa questão da agricultura também está ligada à arquitetura. E aqui a infraestrutura das cidades. Isso aqui era uma ponte que foi abandonada há 40 anos, e é o primeiro parque-ponte no mundo. Na realidade, nós já tínhamos essa estrutura no mundo, então pensar sobre esse espaço é algo que temos que fazer. Quando a gente pensa em construção, sempre pensamos em novos projetos, mas nós temos que usar o que já temos. Muito obrigada, Cote. Muito inspirador, e ao mesmo tempo é aterrorizante pensar, nossa,
nessa questão com Covid também. Muito obrigada. Compartilhar com a gente o seu projeto. Próximo é Bruce, no tópico de carne industrializada, que está na mente de todo mundo. O Bruce entrou profundamente nesse assunto, já tem estudado. Por favor, Bruce, não cause uma depressão muito profunda na gente agora com sua palestra. Eu não vou dizer que há uma bala de prata para resolver isso, mas a apresentação também não vai ser completamente deprimente, eu prometo. Então vamos ver o que as pessoas acham. Novas empresas para uma nova sociedade. Então, como o John falou, o foco do GFI, o foco dessa apresentação, na realidade, é o que fazer sobre a produção de carnes. A forma que produzimos carne hoje tem custos externos significativos em termos de insegurança alimentar, para o clima, para a saúde global. São os projetos listando 80 soluções para o clima. Queria trazer a sua atenção para uma dieta rica em plantas, que é uma das principais 4 soluções para conseguir manter a mudança climática num nível máximo de 1,5 graus até 2050. Aqui nós temos a dieta baseada em plantas entre os top 4, aqui a energia nuclear está aqui, veículos elétricos estão aqui, ou seja, uma das dieta rica em plantas é muito mais importante do que energia climática ou carros elétricos. Outra questão é resistência a antibióticos, que nós temos 70% a 80% dos nossos antibióticos produzidos no mundo são aplicados em animais. Isso aqui foi a história de capa da Times Magazine há alguns meses, e esse problema não está melhorando. Isso cria uma grande resistência a antibióticos no mundo, cada vez mais consumimos carne, e isso vale para os Estados Unidos, para a China, e os antibióticos não conhecem fronteiras internacionais. Prevenção de pandemias, estamos vivendo uma pandemia agora. O Programa Ambiental da ONU, no último julho, lançou esse relatório sobre a pandemia internacional com 7 causas mais prováveis da próxima pandemia. Número 1 é justamente proteína animal. Quanto mais animais temos, maior probabilidade de contrair vírus e de origem zoonótica. Número 2 é basicamente a mesma coisa, na realidade, a agricultura insustentável e sua intensificação. Também, número 7, a mudança climática, que nós vimos alguns slides, está piorando significativamente pela produção de carnes. E aqui o slide, a ONU, que diz que na nossa trajetória atual nós vamos precisar produzir 100% mais carne até 2050. Na realidade, Bill Gates lançou seu novo livro falando de como todos estamos pensando no consumo de carne, mesmo nos Estados Unidos, onde os slides anteriores são muito conhecidos, a comunidade ambiental já tem implorado às pessoas que comam menos carne há décadas. 2019 foi o maior consumo de carne na história dos Estados Unidos. Então, convencer as pessoas a comer menos carnes não está funcionando. O GFI, ao invés de trabalhar contra a natureza humana, resolveu trabalhar com a natureza humana. Falamos, então, de pensamentos em sistema 1 e sistema 2. A fisiologia, na realidade, transforma isso tudo em um sistema. Isso é claro pelos gráficos que temos de obesidade e saúde, que globalmente, mesmo que alguns países queiram fazer isso, outros são totalmente contrários. Nós estamos cada vez menos saudáveis, baseados no superconsumo, mesmo que todos entendam qual é o problema do consumo em relação à carne, há uma relação aí direta entre desenvolvimento e consumo de carne. O New Business for New Society fala que podemos cultivar a carne através de plantas, e tudo que gostamos na carne estará lá, mas através de minerais, água e vegetais. E podemos cultivar
a carne diretamente e aí com uma pequena fração dos efeitos em termos de mudança climática. Nós temos aí 1/10 aí de ineficiência que temos ao criar animais, justamente, e nós vamos usar 75% menos de terra para cultivar essas plantas necessárias para cultivar a carne. Ou seja, a próxima pandemia pode ser causada por uma causa diretamente ligada à criação de animais. Então, e também temos a resistência a antibiótico. Então, a carne cultivada pode custar a mesma coisa ou menos, com o mesmo gosto, e por causa esse é o foco do Good Food Institute. Temos os objetivos em termos de ciência, tecnologia, indústria e políticas. Temos 110 pessoas na nossa equipe e os governos deveriam nos financiar. Os governos financiam bilhões para para o agronegócio e, na realidade, eles deveriam financiar a transição e nos ajudar a cultivar essa carnes a partir de plantas. Nós temos aí o site gfi.org. O objetivo final é ter um telefone como esse, mesmo que não esteja ligado na energia. Olha, é uma câmera, embora não tenha o filme. E a gente pode se reunir dessa forma, e aí o mundo ficará muito melhor. Esse é o enfoque da GFI, do nosso Instituto Good Food. Que lindo, Bruce. Todo mundo está cumprindo o tempo alocado, que fantástico. Silvia, com você, depois a gente tem a nossa discussão. Conseguem me ver, me ouvir? Tudo bem? Sim, sim. A gente vê a sua tela. Eu não tenho slide, não. Melhor ainda, diz o John. Vocês vão ter que ficar olhando para mim, diz a Silvia. Ok. Sim, linda roupa também. Obrigada. Olá a todos. Eu represento a Natura Co. O John falou Natura. E eu tenho uma função nesse grupo que é Natura Co. Vou falar um pouquinho sobre isso para vocês. Já estive envolvida já na empresa há quase 7 anos. Eu participei do conselho diretivo também, conselho administrativo, para aqueles que são da Universidade de São Paulo. Eu sou uma engenheira da Poli, mas há 32 anos eu saí do Brasil e voltei no ano passado, né? Voltamos aqui para a cidade natal do meu marido com os meus filhos. É um país complicado, está meio bagunçado. Falando então aqui de São Paulo, estou no conselho administrativo da Natura há 6 anos, assim como chamávamos, e quando eu estava na equipe não executiva, nós adquirimos uma empresa chamada Isop, que é premium. Para aqueles fora do Brasil devem conhecê-la. Adquirimos em 2016. Aí, em 2017, nós adquirimos a Body Shop. Devem conhecer um pouquinho mais a respeito da Body Shop no contexto da TerraCycle e a Avon também, uma grande empresa, né? Isso foi no início do ano passado. Para aqueles fora do Brasil, porque o John mencionou Natura, é a primeira marca de beleza e cosméticos e cuidado pessoal no Brasil, mas ela não é conhecida fora da América Latina. Ela é grande aqui na América Latina, mas não tão conhecida fora. Esse grupo que nós temos, que é a Natura Co, decidimos chamar de Natura. Se estivessem no Brasil, deveriam saber por quê. Natura era e tem sido uma empresa bem progressista com relação a esse assunto que estamos aqui discutindo hoje. O fundador da Natura, quando ele fundou a empresa, ele não fundou a empresa porque ele queria produzir produtos naturais. O nome Natura vem da sua crença de que nós, seres humanos, pertencemos a essa grande cadeia de relações que conecta tudo no nosso planeta. A empresa é um pequeno organismo vivo que interage
com esse ecossistema bem maior, onde tudo tem interdependência. A visão dele era a qualidade das relações que nós humanos temos nos nossos universos, mas também relações com outros humanos, com natureza, somos parte da natureza, claro, mas nem sempre a gente se lembra disso, a gente acha que está acima da natureza, controlando a natureza, mas é uma relação humilde que devemos ter com a natureza e com o ecossistema, é isso que vai determinar a longevidade, o valor da empresa. E o valor da empresa deve ser medido em termos de contribuição à natureza. Isso foi há 50 anos, né? Muito raro naquela ocasião. A empresa já nasceu assim, e eu sou privilegiada de atuar numa empresa como essa. Quando a ideia da aquisição da Aesop surgiu, da Body Shop também, eles têm crenças bem semelhantes. E mais recentemente a aquisição da Avon, é porque a Natura queria se expandir, crescer, expandir o seu sonho e se tornar uma comunidade ainda maior que pudesse operar e pudesse ser gerenciada dessa forma, de acordo com essas crenças. O que nos une realmente? A gente fez aquisições, a gente nem diz aquisição, porque isso não está no espírito da empresa original. Mas tem uma coisa que vem nos unindo com bastante poder recentemente. No ano passado, eu me uni à empresa no início do ano passado, e o trabalho já ocorria antes, eu só tive sorte de poder me unir a esse trabalho para poder aprimorá-lo, especialmente com a Avon se unindo ao grupo, para que isso fosse verdadeiro para as 4 empresas. Lançamos então o compromisso com a vida. Chamamos de compromisso com a vida, é poético de propósito e é grande de propósito, mas é a nossa estratégia de sustentabilidade. É um conjunto de compromissos que as 4 marcas precisam entregar. E eu vou falar sobre o tópico de inovação daqui a pouquinho. Nos comprometemos, por exemplo, em ser net zero nos escopos 1, 2, 3 em 10 anos, ou seja, 10 anos antes do previsto, do nosso compromisso inicial. Nós nos comprometemos a abraçar a circularidade e regeneração. Temos uma definição bem clara de regeneração. A gente acha que 10 anos não é suficiente, com exceção de poucos exemplos. Por exemplo, nós acabamos de concluir a fase de prova de conceito para cultivo de óleo de palma aqui no Brasil. E nesse caso, a gente vai conseguir reduzir a pegada de carbono. A gente vai ter menos emissão de carbono. É isso que a gente chama regeneração. E também há definições com relação ao impacto social nas pessoas, que também tem que ser regenerado. A realidade é que seremos bem circulares usando algumas tecnologias. O plástico proveniente do metano é um dos exemplos também. Nós nos comprometemos a ter 100% de circularidade dentro de 10 anos. Vai ser muito difícil conseguir isso. A gente vai precisar de muitas TerraCycles ou a TIPA TerraCycles para que juntos, juntamente com a indústria e com os governos e com as empresas, como a do Tom, possamos chegar à circularidade plena. Então, a gente se comprometeu a 100% de circularidade em 10 anos. 50% das emissões de gases de efeito estufa vêm da embalagem, do papel, do plástico. É por isso que a circularidade é bastante importante. Vou mencionar só mais um exemplo. É, na verdade, uma questão de advocacy, mas nós temos um grande papel que é garantir zero de desmatamento na Amazônia até 2025. Se não sabem, a Natura está muito engajada com a cúpula lá que aconteceu em 92, e os fundadores tinham esse sonho de fazer algo com a floresta. Investiram milhões numa fábrica, num laboratório de P&D, trabalhando com as comunidades da Amazônia, reinvestindo dinheiro naqueles povos que vivem na floresta, para que vale a pena para eles, não é manter a floresta em pé, porque eles recebem então a sua receita. E há uma cadeia toda sustentável para manter então a floresta. Apenas para dizer que precisaremos de inovação fenomenal, e é muito inspirador ver o trabalho que foi feito aqui. Estive envolvida, claro, estava pensando também na solução da carne, que faz parte do meu estudo também, mas é um trabalho incrível.
Surpreendente mesmo, eu vi isso acontecendo também na Tailândia. Fiquei muito inspirada. Acreditamos que o nível de inovação para atingir isso terá que ser multiplicado por vários fatores. Temos confiança de que isso irá acontecer. Cada vez mais seres humanos estão notando a nossa função nesse planeta. O planeta vai continuar com ou sem a gente. E temos certeza de que os governos, corporações, cidadãos, todos irão se envolver nisso. As últimas palavras, como contamos a história, como isso é urgente. Eu aprendi muito no último ano, trabalhando para uma empresa como a Natura Co. Eu não conhecia o suficiente, não. Eu aprendi do meu próprio jeito, nós estamos comunicando do nosso jeito através de poesia, por exemplo. As pessoas respondem a histórias diferentes, isso é crítico, né? Passar a mensagem de várias formas. Então, eu gostaria que todos vocês da academia, do mundo científico, e também usassem a contação de histórias, e além da sua liderança, claro. Que lindo, obrigada, Silvia. Rapidamente, agora já tem perguntas voando por aqui. Então, eu vou resumir as minhas próprias perguntas para vocês. Gostaria de abordar um assunto que a Silvia mencionou, mas o Tom também apresentou. É muito interessante. Ouvimos, o pessoal corporativo falando sobre a contação de histórias e como isso é importante, e a gente acredita nisso também. A gente vem escrevendo histórias, nós temos um guia para investir na economia regeneradora. E gostaria de perguntar a vocês 2, poderiam falar um pouquinho mais? Não porque a contação de histórias é importante, mas porque isso muda a mentalidade no seu trabalho. Tom e Silvia. Bom, vou responder para começar aqui, diz o Tom. Um dos principais desafios no nosso mundo, com essa ideia da economia circular física, como as coisas vão circular de verdade, é que há pouquíssima alavancagem financeira. Reciclagem, olha, só o custo de coletar e processar o material versus o valor é muito limitado. A gente tem que ser mais criativo, porque os preços do petróleo caem, como caíram em 2015, e aí os recicladores vão à falência. Se alguns mercados param de importar cartuchos, por exemplo, há muitos materiais que são jogados no sudeste da Ásia hoje em dia, isso deve ser interrompido. Olhando do outro lado, se você é um reciclador, por exemplo, trabalhando em Toronto ou em Oakland, e aí o seu mercado é lá, quando essas mudanças ocorrem, o seu mercado muda em 40%. Reciclagem é muito binário, é um negócio muito difícil. Aí, falando das histórias, as histórias desencadeiam todo um novo tipo de valor que pode ser monetizado e pode compensar esse método econômico que é binário. Se você pensar sobre a história que traz valor, que traz poder, as organizações gastam bilhões de dólares no marketing e na publicidade. E isso pode ser alavancado para instilar propósito, não apenas baseado no consumo. Há marcas que são inspiradoras. Eles usam materiais recicláveis, por exemplo, o plástico de oceano. A Silvia mencionou outras tantas marcas que a Natura Co hoje tem. Em vez de um comercial na TV, onde você tem lá o modelo e as moléculas, né, voando em torno do cabelo daquela pessoa, mas isso não promove a evolução do mundo. Propósito, instilar propósito é importante. Contar essa história, alavancando o propósito, tem valor financeiro e pode compensar os desafios temporários da economia circular e suas variações. As pessoas falam sobre a economia circular, que é uma oportunidade de trilhões de dólares, mas a parte que custa é fazer a transição para essa economia circular. E contar histórias é algo importante, porque ajuda a reter talentos, por exemplo. Há muitas coisas importantes a alavancar, porque isso torna a transição mais palatável, em vez de usar apenas a história da economia circular. E agora poderia compartilhar o seu trabalho com relação à contação de histórias, Silvia? Sim, ok. Nós temos o fundador da Butter Shop e ela conta histórias muito bem, ela é uma grande ativista, ela desenvolveu toda essa marca contando histórias e compartilhando a paixão dela, né. Infelizmente a marca foi comprada e agora a gente tem essa marca do Body Shop, ainda bem, né, diz o John.
ela terá que ser o que foi projetada para ser. A gente sempre conta bastante histórias nesse espaço da beleza, a gente tem orgulho em fazer isso, e eu ganhei muita inspiração do Cronos da Natura, que é uma marca aqui no Brasil. E um dos fundadores disse que ele chorou quando ele viu o trabalho da Dove, porque ele ficou feliz que essa marca que tinha impacto global falava da missão do Cronos, que é a nossa marca. Bom, isso é com relação à autoestima e beleza. E nós somos a segunda marca de beleza do Brasil, estamos defendendo a floresta e devolvendo o dinheiro de volta aos nativos. É uma marca bastante lucrativa, ela está crescendo, ela continua a crescer. Nem todo mundo compra a Ecos, a marca Ecos da Natura. As pessoas compram por conta da fragrância, mas nós queremos contar a história de um jeito melhor para aumentar a conscientização dessa marca Ecos da Natura. Eu venho lendo mais a respeito do assunto. Nós temos a história aí de vários tipos de capim, devem ter ouvido falar dessa história. Então, fiquei surpreendida com o poder da poesia e da contação de histórias. Aprendi muito. É algo que emociona muitas pessoas. Aprendi de um jeito bem interessante. Eu sou engenheira primeiro e depois virei marqueteira e aí pensei, oh meu Deus, tem tanta coisa a mais que pode ser contada para cativar e para educar ao mesmo tempo. Eu concordo muito, acabei de receber um e-mail dessa pessoa de Portugal, que está escrevendo uma tese de PhD no marketing regenerador. É isso que estamos discutindo aqui. Eu acho que há um potencial imenso para criar marcas autênticas, não é? Que de fato sejam regeneradoras e que serão faladas no mercado por conta disso. As pessoas querem trabalhar nessa área. E tenho certeza que o consumo irá caminhar para essa área. Como cientista, eu fico surpresa em saber tudo o que os biólogos sabem. Biologia e poesia em conjunto é incrível. Então, a ciência da contação de histórias ainda não foi plenamente explorada. Tem também o sweetgrass, né, que é esse capim cidreira, que é algo muito interessante, que menciona o John. Koch, eu fiquei emocionado aí com a parte visual, não sei que cidade que era Bangkok, mas você mostrou excelentes imagens aí do céu. Sim, sim, é o projeto no qual eu trabalho, Bangkok. Mas aquela imagem de toda a cidade, sim, é Bangkok, sim. Então, nós temos o delta do rio, é natural, né. E algo que me emociona, nós estamos envolvidos com essa questão do movimento da sustentabilidade, a gente se concentra hoje na Amazônia, porque ela está lá de pé ainda, substancialmente falando, mas a gente já invadiu as planícies americanas com o sistema de alimentos industrial. E já invadimos todos os deltas de rios com as nossas cidades. E a gente acha que isso é normal. Os campos de cultivo de milhos. O que está acontecendo na Amazônia já aconteceu em outras áreas naturais vitais, outros ecossistemas vitais, não é? Eu não tenho uma pergunta específica, mas gostaria de lhes agradecer por nos ajudar a enxergar o que a gente já fez com o planeta. Não apenas no caso de Bangkok, mas em áreas de rios, com a invasão aí do cenário urbano, nos deltas de rios e com projetos como o seu, nós teremos aí um jardim urbano, que é pequenino com relação à escala da cidade de Bangkok. Entretanto, é um grande esforço, eu sei. Podemos alegar que a gente está resgatando a vitalidade desses locais ao longo do tempo? Nós precisamos continuar. A gente não pode ficar passivo e não fazer nada. A gente tem que tentar melhorar. Como você disse, Bangkok não vai mudar. Já há problemas da cidade, os problemas de inundação e há outros tantos problemas, incluindo desastres naturais. E Bangkok sempre será a Bangkok do mundo, né? E o mesmo vale para outras cidades.
Milhões de pessoas vivem nesses locais. A gente tem que se adaptar. E não se trata de se adaptar com base no medo. A gente tem que se adaptar com base na resiliência, na flexibilidade. O ser humano precisa se adaptar, consumir menos carne, por exemplo, e outras tantas coisas. E isso volta àquela questão que você fez. Ao tocar as pessoas, ao fazê-las mudar, a gente tem que tocar o coração, não a cabeça, não a mente, para fazê-las mudar de verdade. E isso não é a partir da lógica, é a partir da emoção. As pessoas têm que, de fato, ficarem preocupadas. Pense bem, se a sua cidade pode afundar, o que você está construindo aí agora? Essa é a questão. Estamos chegando no ponto crítico e precisamos mudar e implementar ações. Bonito, obrigado. Bruce, rapidamente, antes de abordarmos as perguntas, tem muito do seu trabalho, Bruce, que nós poderíamos discutir aqui para sempre, né? Como dissemos antes, eu tinha essa paixão pelo cultivo e pela pecuária sustentável. Os animais são a fonte da saúde dos pastos, não é? Pastos de gramíneas, por exemplo. Mas fiquei intrigado a respeito do seu comentário a respeito das políticas governamentais. É uma conversa sobre empresas que nós estamos tendo aqui. E há muitas empresas que acreditam que as corporações são a fonte da inovação futura, as empresas que vão liderar o caminho, blá, blá, blá. Mas eu gostaria que você explicasse como é que você equilibra a necessidade de inovações empresariais com as políticas governamentais. Bom, a gente está do lado do incentivo das políticas governamentais. A gente não critica. Há incentivos significativos que foram colocados durante a administração do Obama, as pessoas migraram para os carros elétricos, mas isso não foi suficiente. Veja o Biden, número 1, empregos, número 2, infraestrutura, e número 3 é a China inovadora. A China tem 93 fábricas que operam com bateria, os Estados Unidos têm 4. A China terá centenas daqui a alguns anos, os Estados Unidos terá apenas 10 indústrias que operam com bateria. Os veículos elétricos irão suprir o setor corporativo para que eles avancem na China. A gente precisa de uma estratégia como essa nos Estados Unidos, assim como energia renovável, veículos elétricos e outras coisas que são propostas de negócios excelentes, mas isso requer o apoio do governo. Aqui a indústria já causou muito dano, então o governo deve garantir que o futuro da carne, o futuro dessas tecnologias sejam produzidos nos Estados Unidos. Agora eu vou falar aqui das perguntas da nossa grande plateia e eu gostaria de checar aqui o tempo. Nós temos mais 10 minutos, está certo? Aqui uma pergunta, então, de Jazz. É para o coach. Jazz está em Quênia. Aqui é uma pergunta sobre desenvolvimento e um desenvolvimento que não considera o meio ambiente. Precisamos Como você consegue infiltrar no pensamento dos grandes incorporadores imobiliários e no governo? Precisamos disso desesperadamente aqui. Bom, isso tem a ver com os valores que nós criamos. Nós somos sempre o objetivo de fazer mais dinheiro e o objetivo de desenvolvimento econômico. Isso não é justo com os nossos povos. Na Tailândia, e eu tenho certeza que é a mesma coisa no Quênia, se algo acontece no país, com certeza está acontecendo em vários países também. Nós podemos mudar as políticas, mas mudar, para mim, para mudar uma lei leva praticamente 20 anos. Na Tailândia há muitos problemas, temos que criar, então, uma iniciativa para ações e aí chamar a atenção do governo para que tenha visibilidade, temos que persuadir as pessoas.
E aí as pessoas acham que isso é factível, que é viável, e aí você pode começar a traduzir em uma iniciativa. Então, em primeiro lugar, as pessoas precisam acreditar que isso é possível. Então, isso é o produto de um trabalho de 30 anos. Nós temos uma cidade aqui com 30 milhões de pessoas. Sim, eu entendo a sua frustração e sua exasperação, e todas as vezes que a gente se pergunta como comunicar e educar, informar as pessoas, com certeza iniciativas e o discurso baseado no coração é um grande segredo aí. A pergunta para todos: todos os dias somos, inundados com anúncios do Google, compre mais, consuma mais, como conectar os valores e as soluções da saúde planetárias, não apenas para empresas inovadoras como as de vocês, mas também com os big players e com a mídia, que sem nenhuma regulação está tentando destruir qualquer chance que a gente tenha de mudar comportamentos e mentalidade. Eu tenho meus próprios, pensamentos, mas eu quero que um dos, oradores. Então, se você puder, é uma área de paixão. A gente tem que pensar no mundo, como cidadãos. Na realidade, nós temos as cartas desse jogo. Se você pensar no papel das empresas, é entender os nossos desejos e dar a gente o que a gente quer. Quando eu viajo, por exemplo, eu adoro a experiência antropológica de ir no supermercado. Supermercado no Brasil, no Japão, é completamente diferente. E o que está na prateleira é um espelho dos desejos da população. Se a população para de comprar um objeto, ele desaparece. E se a população compra, ele aumenta e mais espaço é dedicado a ele. Então, nós somos as empresas são o reflexo dos nossos desejos e eles tentam descobrir o que a gente quer e nem sabe o que quer ainda. Eles são gênios do marketing. Isso é o que quer dizer apetite para inovação que muitas empresas adotam. Não sei se a empresa é capaz de resolver o nosso próprio apetite. Ele é um reflexo do nosso apetite. Nós, como cidadãos, temos que escolher o que compramos e volume é o primeiro lugar que a gente tem que pensar, temos que reduzir o volume e aí precisamos pensar sobre comprar melhor. Nessa ordem, um passo interessante, falando sobre consumíveis, cosméticos, hambúrgueres, todas as indústrias, há 100 anos atrás, uma mulher comprava dois cosméticos por ano. Hoje, uma média de 66 roupas e uma média de 2 usos por cada roupa antes de ser descartada. Então, não interessa quão circular essas roupas sejam, 60 roupas vestidas 2 ou 3 vezes, não é sustentável em nenhum país. Podemos ter o comércio mais justo, não vai funcionar. Então, os cidadãos precisam assumir a responsabilidade que eles estão construindo o futuro através de que compramos ou não. Não é justo, por exemplo, apontar as empresas, é como se fosse apontar para o espelho. Então, eu gostaria de dizer que eu concordo com tudo que o Tom disse, mas eu quero dizer também, no caso que eu estava falando, a ineficiência da agricultura e da criação de animais significa que quando mudar para, eh, dieta baseada em plantas, é mudar a decisão de milhões e milhões de pessoas. Então, por exemplo, damos 9 calorias para um frango para conseguir uma, eh, caloria de volta. É a razão para, o gado é 40-1. Então, pedir a cada indivíduo para mudar produz uma, mudança global. Por exemplo, então é mais fácil converter os processos de manufatura do que convencer milhares de pessoas, milhões de pessoas a mudar seus hábitos. Então, a eficiência da carne, como nós temos aí todo um protocolo científico, como, por exemplo, carvão, combustíveis fósseis são ruins e queremos mudar, então, para energias renováveis. Então, veículos elétricos também são bons. E a mesma coisa deve acontecer para as carnes. Eu gostaria de agregar aqui
uma reflexão de uma perspectiva holística. Eu estou envolvido com uma empresa que está fazendo agropônicos sustentáveis, a tilápia e come gramíneas. Então, se a gente tirar as pessoas do consumo de frango industrial para tilápia, por exemplo, e o camarão também, que alimenta-se de gramíneas e moluscos, isso é uma das chaves para lidar com mudança climática. Então, agrego aqui que não é apenas carne versus plantas, também é todo o sistema. E o que incentivos são criados para aqueles que estão defendendo a terra. Então, por exemplo, soja, que é uma colheita anual que degrada a terra, é ruim, mas nós temos outras culturas que podem ser realizadas com os agropônicos, por exemplo, e aí a gente pode comer proteínas leves, e isso pode fazer parte da solução. Uma da coisa que eu gostaria de falar sobre essa questão do Google e publicidade é a importância de todas as empresas entenderem esse processo. E o motivo que a gente tem publicidades o dia inteiro, porque as empresas estão extraindo os nossos dados, manipulando com algoritmos, em geral, sem nem sabermos. E isso entra em conflito com a relação de como os sistemas vivos vivem. Nós podemos ter um Facebook ou um Google que tem um modelo de negócios completamente diferentes, como eu pago pelos serviços, e aí não seríamos mais vítimas dessa extração de dados e sujeitos aos algoritmos que só têm o objetivo de fazer com que compremos mais coisas. Então, é um grande trabalho a ser feito no setor de tecnologia, também com o entendimento de como esses sistemas funcionam. Mais alguém quer falar sobre a questão da publicidade? Então, rapidamente, como pessoa de marketing, eu tenho que falar. Eu não sei como eu não sei como fazer para não fazer com que os seres humanos não queiram ser mais bonitos e tenham prazer em comer. Eu acho que, como falamos no início, nós precisamos uma riqueza bem melhor distribuída, de uma forma justa, para que as pessoas tenham pelo menos um mínimo. Duas coisas, legislação tem que ser mais restrita, temos que aumentar a conscientização. De volta à contação de história, muitas vezes nas campanhas publicidades, a gente pode falar coisas aspiracionais, maravilhosas sobre o eco, se ninguém compra. E aí, se você coloca o perfume com uma pessoa linda, a pessoa compra. Então, a velocidade na qual vamos ver inovação, nós temos que ter um melhor esforço para a contação de história, e também as legislações têm que ser melhoradas. Os consumidores também têm que bater o pé, dizendo que não aceitam certas coisas. Isso vai criar, então, uma atitude mais responsável. E, claro, que a questão dos problemas de produtos serem deliciosos faz uma diferença. Então, estamos chegando a um ponto de virada onde não vai mais haver opção que não seja uma opção responsável. Posso falar rapidamente? Eu acho que tem a ver com as escolhas individuais e como nós vamos nos ensinar as economias de marketing tradicionais, ou mesmo o desenvolvimento da arquitetura tem que ser mudado fundamentalmente. A lógica tem que ser mudada e o nível de prioridade na educação é muito importante. Eu não sou religiosa, mas o budismo pede que a gente seja consciente, e a economia da suficiência. A economia budista diz que a resposta tem que ser desenvolvida. Olha, nós poderíamos continuar com essa conversa para sempre, mas eu acho que nosso tempo está terminando. Eu recebi uma mensagem de Sam, nosso grande líder, dizendo que, por favor, lembre ao público e os panelistas para
comparecer à próxima discussão na questão de produção de alimentos. Vamos ter o CEO do Beyond Meat e Nature Farm Yard. Bruce vai estar também nesse painel, Diane Hallbart, no Conselho Mundial de Desenvolvimento Sustentável. Então, obrigada, meus novos amigos para toda a vida, os oradores, todos que estavam aqui com a gente, e vamos continuar essa conversa nos próximos anos, com certeza. Muito obrigada.